Olá pessoal, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Revolta de Filipe dos Santos, ou também chamada de Revolta de Vila Rica, que vai acontecer ali em 1720 e enquadra o que nós conhecemos como as revoltas nativistas. Essa é uma série de quadros, de revoltas que vem acontecendo e essa é a última revolta ali de 1720, ocorre ali no local que nós conhecemos como Minas Gerais, ali no atual Ouro Preto. E essa revolta era importante para destacar que estava cada vez mais sendo contestado esse poder metropolitano, dizendo que, a colônia não quer mais dialogar com a metrópole, agora a colônia ela quer partir para uma revolta. Obviamente a gente não pode se destacar, que essas revoltas elas não têm caráter separatistas, não querem se separar da metrópole. Lá para frente iremos falar sobre essas revoltas separatistas, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Nós estamos falando agora de revoltas, que estão questionando o seu poder local. São revoltas essas importantes para a gente entender o quadro que vai se configurar com uma crise do sistema colonial. E por último, não menos importante, eu acho que até o mais importante para falar sobre esta revolta é entender que ela tem um caráter elitista. O que ela é? Uma revolta feita pela elite. Quem está contestando é a elite, é uma revolta, pessoal, que está cada vez mais buscando também os seus próprios interesses. Show de bola? Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu irei falar um pouco sobre o que foi essas revoltas de Filipe dos Santos ou de Vila Rica em 1720. Os antecedentes que trouxeram esta revolta é o que? Nós estamos falando do período da mineração do Brasil. A mineração no Brasil ela vai acontecer durante ali, a partir de 1665, vai perdurar todo o século XVII, o século XVIII. Só que o que acontece, pessoal? O ouro ele não é que nem uma cana-de-açúcar, ele não é que nem um café, ele não é que nem outras economias, o algodão que a gente planta e colhe. O ouro, cada vez mais, ele está acabando, até porque o ouro não se planta. E isso vai gerar o quê? Uma consequência para a coroa. A coroa portuguesa, observando que cada vez mais esse ouro está acabando, em vez de eles diminuírem os impostos, o que eles fazem? Eles aumentam os impostos. E, obviamente, a população observando isso, vai fazer o quê? Não é possível que vocês vão fazer isso com a gente, E eles vão se revoltar. Claro, quem são essa população? A gente fala a população rica, a população elitista. Isso a gente nunca pode deixar de se esquecer, Criticando sempre essa metrópole. Pessoal, outra coisa importante é que em 1720 nós temos as casas de fundição. As casas de fundição elas já vêm bem antes do período da mineração, elas já existiam bem antes de encontrar-se ouro no Brasil, para você ver o quanto Portugal tinha um interesse em encontrar ouro no Brasil, até porque é o período do mercantilismo, e dentro do mercantilismo temos o metalismo, dizendo que quanto mais metais aquela sociedade tem, aquele Estado Nacional tem, mais rico ele é. E a casa de fundição, ela faz o quê, Ela proíbe a circulação do ouro em pó. Ela vai agora dizer que todo ouro ele tem que ter o quê, Uma nota fiscal. O que era essa nota fiscal? Ela tinha que estar fundido em barra e tinha que passar pela casa de fundição, onde é que se deixava os seus impostos. Então é muito importante. Isso é onde é que o quê, Que o controle metropolitano ele está sendo o quê, mais alarmado, pessoal. Isso a gente nunca pode se destacar. Certo? Além disso, nós estamos falando também onde é que a fome, onde no contexto é que a fome aumentava, as crises elas iam cada vez mais sendo aclamadas, cada vez mais sendo utilizadas nessas crises, em questões mais até que natural também, A gente está falando no contexto de que o ouro está acabando, isso vai gerar outras crises, pessoal. Isso a gente nunca pode deixar de destacar. E quem são os líderes desta revolta, Por isso que ele também vai ganhar esse nome de Revolta de Filipe dos Santos. Nós temos o Pascoal da Silva Guimarães, que era um desses mineradores, Nós temos o Manuel da Rosa e o Filipe dos Santos. Todos esses de elite, uns com mais, outros com os menos. Isso vai ficar bem visível quando nós trazemos aqui as consequências e eles estão questionando esse controle metropolitano. Sendo assim, pessoal,
quem vai fazer essa comunicação com a massa é o Felipe dos Santos, até porque toda revolta ela precisa ter um pouco de um caráter popular, tem que chamar a população para ir junto, e eles vão falando, né, olha pessoal, a fome, olha como é que tá o Brasil não, desculpa, olha como é que tá a regionalidade, né, que é Minas Gerais, então vai ganhando aquela população para o quê? Para ganhar cada vez mais um caráter, o quê? Esse caráter revolucionário. Beleza, pessoal? Além disso, o então governador da capitania, chamado Conde de Assuma, os revoltosos, eles vão entrar na casa do então... vão entrar na casa dele e vão deixar uma carta, o quê? Pedindo uma série de melhorias para resolver esses problemas, né? Resolver esses problemas dessas imposições dos impostos de Portugal, resolver o problema da fome, resolver o problema de abastecimento, certo, pessoal? A casa do ouvidor-mó, ela tinha sido saqueada. Vocês lembram o que eram os ouvidores-mó? Nós tínhamos o provedor-mó, o ouvidor-mó e o capitão-mor. Era eles que vieram lá no período, né, do que nós conhecemos como governo geral, a primeira administração portuguesa na América Portuguesa, aonde vai ser implementado para auxiliar esses poderes. O ouvidor-mó era a questão da justiça, era ele que fazia a justiça naquele território. O provedor-mó é quem fazia as finanças e quem? O capitão-mó é quem fazia aquela defesa. Eles auxiliavam a proteção da capitania, certo, pessoal? E nesse momento, a casa do ouvidor-mó ela foi saqueada de tão forte que a revolta ela estava se tornando. Se vocês olharem essa data da revolução, da revolta, né, desculpa, ela vai acontecer muito rápida. E por que elas acontecem muito rápida? Porque a metrópole ela é muito ferrenha perante essas revoltas, né? Portugal já não é mais aquela potência forte do século XV e XVI. A gente está falando já do século XVIII, né? De 1720 século XVIII. Então Portugal está cada vez mais perdendo a sua força no cenário internacional. Isso obviamente vai gerar consequências para a colônia. Beleza, pessoal? Além disso, né? Quando eles vão entregar essas cartas, trazendo uma série de medidas, né? Pedindo para baixar os impostos, pedindo para serem suprimido a sua fome, entre outros aspectos. O então governador Conde de Assuma, ele vai assim, ó, fingir que vai aceitar, vai falar, não, tudo bem, a gente vai resolver esse problema, né? Mas logo em seguida, ele apoiado através da metrópole, ele vai o quê, né? Vai reprimir a população e reprimir os líderes desta revolta. Então, no final, essa carta ela não serviu para praticamente nada, né? E qual foi o exemplo, né? O exemplo foi dado, né? Nós temos o Pascoal, né, que era um desses líderes, ele teve a sua fazenda incendiada, mas ele não foi morto. Outros foram perdoados, né? E Felipe dos Santos, ele foi enforcado. Sempre a pessoa mais pobre da revolta, eles passam a consequência. Certo, pessoal? E o que é importante entender, né? Que o período colonial português, ele sempre vai fazer uma punição pedagógica. O que eu quero dizer com isso? Punição pedagógica. Porque é uma punição que tem que servir de exemplo. Então, Felipe dos Santos ele foi enforcado em praça pública e morto. Assim como Tiradentes, né? Foi enforcado, morto em praça pública e foi jogado seus restos, né, ao longo de São Paulo, de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. É sempre isso, né? Tem que sempre servir uma pedagogia, tem que sempre ensinar alguém. A morte ela tem que ser uma morte física, mas também uma morte social, uma morte onde é que vai gerar uma consequência para os demais. Beleza, pessoal? E essa foi uma revolta chamada de Felipe dos Santos, onde a população estava questionando esse controle metropolitano, esses séries de impostos em cima da colônia. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Essa foi a revolta de Felipe dos Santos, que vai gerar a crise do sistema colonial.